E aí galera, sou o Vitor e eu fiz um jogo em 5 horas. Tudo começou no dia 30, quando eu abri meu Azeprite e eu vi essa arte que eu tinha feito há um tempo. E eu pensei, pô, vou transformar isso aqui em um jogo. Então eu fui lá, criei o projeto e comecei a separar as sprites em diferentes arquivos. Fiz uma animação pro player, botei no projeto. Criei um objeto pro player e botei ele pra dentro da ROM para poder testar. E depois que eu coloquei ele para dentro da ROM, eu comecei a programar para poder ele andar para a esquerda e para a direita, apertando A e D, e criei uma colisão para poder ele não sair da sala onde é que ele tá. E depois de criar a câmera, eu abri pela primeira vez a janela do jogo. E aí só felicidades, ele já estava andando para a esquerda, para a direita, estava encostando na tela e não estava saindo dela por causa das colisões, então estava tudo funcionando. Separei o cenário, que fica de fundo, em 3 camadas. Coloquei somente 2 para dentro do jogo e comecei a testar lá para ver como é que tava. E aí já tava dando esse efeitinho aí, ó, de sujeira na tela, que eu achei muito legal. Comecei a animar esse losango, que eu achei muito da hora, esse bichinho com essas unhas afiadas aí. E depois de escrever errado losango e ver no Google se eu tinha escrito certo e ver que eu tinha escrito errado, eu arrumei o nome e botei o sprite dele pra dentro do jogo. O próximo inimigo que eu fui animar foi a bactéria. Ela foi a mais fácil de animar porque eu só fiz ela fechando e abrindo o olho. O próximo da nossa lista é essa lagartixa misturada com uma baleia, misturada com um tubarão. Eu não sei o que eu fiz aí, mas ele é muito da hora. Então fui lá, botei todos os sprites e as animações que eu tinha feito pra dentro do jogo. E só faltava animar mais um inimigo, que ia ser esse planeta, com esse robô em cima. E ele também foi super fácil de animar, não tive nenhum problema e não demorei muito também. Partiu programação! O primeiro bicho que eu programei foi a lagartixa, porque ela ia ser super simples, ela só ia descer de cima da tela e ia escolher se ela ia querer ir pra esquerda ou pra direita. Dei uma testada acreditando que tudo ia funcionar de primeira e não funcionou porque ela não estava escolhendo se ela queria ir pra esquerda ou pra direita. Uau. E aí eu programei mais um pouquinho, não consegui ajeitar o bug e aí acabou minha primeira hora. Acabou. Na segunda hora eu já comecei bem porque eu fiz a lagartixa escolher aleatoriamente se ela queria ir pra esquerda ou pra direita. Fiz um objeto de controle e tá aí. Olha que lindo, ela indo pra direita e aí ela escolhe ir pra esquerda depois de um tempo. Uau, que coisa linda! Depois disso eu fui fazer com que se ela encostasse no player, ela tirasse a vida dele, e para isso a gente teria que fazer a vida do player. Então eu entrei na Zeprite, fui lá e separei o sprite da vida para poder trabalhar em cima dele. Botei o sprite da vida para dentro do jogo e já comecei a programar ela no player. Então lá fui eu testar para ver se ela estava spawnando no lugar certo, e ela estava minúscula. Mas eu sou o mestre da programação, então eu já fui lá, já programei a vida 2 e o 3, mas spawnou tudo no mesmo lugar. Mas tudo bem, eu fui lá, separei o filtro e mais uma camada pra poder ficar por trás da vida. E aí beleza, em teoria era pra estar tudo funcionando, mas spawnou tudo errado. De novo? E é sério, eu fiquei um bom tempo tentando fazer a merda dessa vida spawnar no lugar que eu queria. Não, sério, como é que essa vida foi parar ali? E depois de pensar um pouco mais com calma, não funcionou de novo. Mas depois de fazer uns cálculos muito complexos de matemática, eu consegui sim fazer funcionar, graças a Deus. E como ele já estava perdendo vida ao encostar no bicho, só vitórias. Depois de ter me livrado do desafio da vida do personagem, eu comecei a programar algo muito simples e só ia fazer ele tremer um pouquinho quando o inimigo encostasse nele, que ia dar um feedback pro jogador. E como isso ia ser para todos os inimigos, eu criei um objeto para todos os inimigos, para quando o player identificar que esse objeto encostou nele, ele vai poder tremer. Na primeira vez deu errado, como vocês podem ver aí no teste, mas eu já sabia que tinha dado de errado, então eu fui lá ajeitar. Mas antes eu fiz a lagartixa olhar para a esquerda ou para a direita, de acordo com a direção que ela está. Após 6 minutos programando direto, eu achei que eu tinha conseguido fazer ele tremer, eu fui testar e não deu. Mas eu fiz alguns ajustes e aí, como vocês podem ver,
Ele já tava tremendo bonitinho, que lindo. Depois eu percebi que a lagartixa não tava olhando pra onde a gente tava querendo que ela olhasse, e aí só foi trocar um sinal ali e já era. O próximo passo foi fazer o alienígena ter uma animação quando eu tiver nesse modo de tremer, pra poder ele ficar um pouquinho mais bonitinho, né, ter vida ali no jogo, dar uma atmosfera mais legal. E tá aí o teste, deu tudo certo, ficou muito bonitinho. Essa hora foi muito produtiva porque eu já também comecei a fazer o objeto do losango, outro inimigo do jogo. E por incrível que pareça, funcionou direto. O objeto do losango é simples, ele bate no canto da tela e vira a direção dele, e ele é muito rápido. E assim se encerra a minha segunda hora. Bem, era a madrugada do dia 31, 2 horas da manhã, e eu tava fazendo o jogo. Sim, eu não consegui dormir, pois eu tava pensando muito em como o jogo ia ficar somente em 5 horas de desenvolvimento. E para organizar minhas ideias, eu tive que fazer um Trello. O Trello me ajudou muito e para os meus próximos projetos eu vou continuar usando ele, principalmente esses que vão ter poucas horas de desenvolvimento. E para começar bem o dia, eu dei vida para o losango e para a lagartixa e comecei a programar para o player atirar para cima e conseguir matar os bichos. Depois de muito tempo programando, eu fui testar e eu percebi que a colisão estava errada e a bala estava indo muito rápido, mas ela estava funcionando, o bicho estava morrendo ao levar os tiros, e então era só ajeitar essas coisinhas. Depois disso eu fui programar os pontos, que apesar de no começo eles spawnarem no lugar errado, depois foi fácil de ajeitar e já estava prontinho. E aí eu fui programar uma ideia que não me deixou dormir, que era simplesmente o inimigo, quando chegasse na lateral de baixo da tela, ele tirasse vida do jogador. E aí depois disso eu abri um projeto meu antigo para poder pegar um script que eu tinha feito para a tela tremer, trela. Aí então eu transportei lá pro meu jogo e foi isso. Uau. E pronto, funcionou de primeiro. Os bichos quando chegavam no canto da tela me davam dano e quando eu matava eles, tremia a tela. Depois disso eu fui programar o objeto do planetinha, que vai ser aquele inimigo que tem um robozinho em cima, e ele só vai descer lá de cima bem devagarzinho e vai ter muita vida, que é só para atrapalhar o player mesmo. E já aproveitei para fazer o objeto da bactéria também. E aí estou eu programando o planetinha, muito simples, e programando a bactéria tudo junto, porque eu sou maluco mesmo. Pausa para explicar como é que funciona a bactéria. A bactéria ela é tipo uma lagartixa, só que assim que ela morre, ela vai spawnar duas outras bactérias, uma na direita e outra na esquerda, com pouca vida, só para atrapalhar o jogador. É engraçado ver todos aqueles inimigos que eu tinha feito em uma folha no Azeprite parados, tendo vida agora na mesma tela, assim, no Game Maker. E, bem, eu fiquei muito feliz ao ver todos eles juntos ali se movendo. E a única coisa que eu tinha notado de errado era que os bichos estavam atravessando as laterais, né? Eles não estavam encostando nas colisões. Então eu só fui programar isso e já estava tudo funcionando direitinho. Oh, pronto, depois de alguns minutos tentando achar o bug, eu achei, consertei. Não. Beleza, fiquei mais alguns minutos lá achando o bug, consegui, eu consertei, graças a Deus, pelo amor de Deus. A minha hora já estava quase para acabar, mas eu decidi fazer alguns sons antes e eu acredito que não deu muito certo. E assim se encerra a minha terceira hora. Depois da terceira hora eu fui dormir e quando eu acordei eu fiz a música do jogo e botei pra dentro do projeto. No começo a minha ideia era fazer a música em 4 camadas, aí conforme o jogo ia andando, essas camadas iriam aumentando e aí ia vir mais instrumentos, mais bateria, etc. Mas eu desisti dessa ideia porque ia ser muito difícil, eu nunca fiz algo assim e tipo, já era minha quarta hora, né? Eu ainda tinha muita coisa pra fazer. E falando em coisa pra fazer, aqui estou eu fazendo o menu do jogo. Depois que eu fiz a sala do menu, eu comecei a programar para poder identificar qual é a sala que o jogador tá, para poder tocar a música, que vai ser ou a camada 1, que vai ser no menu,
ou a camada 5, né, que vai ser a que vai estar em jogo mesmo, né, no jogo do fliperama. E a esse ponto eu já tinha pensado em um nome pro jogo, que vai ser Extra Invaders, porque tipo, os alienígenas entraram na Terra, dominaram ela, mas veio mais alienígenas, sabe, extras invasores para poder invadir ela. Aqui estou eu programando para escrever o nome do jogo no meio da tela do menu. E olha que lindo, já funcionou direto, Extra Invaders, muito bonito. Aí eu escrevi meu nome de Game Developer lá em cima da tela e deixei mais alguns detalhes para poder ficar bonitinho do jeito que eu queria. E não é o menu se ele não vai para o jogo, não é mesmo? Então eu programei para quando eu clicasse um botão, ele isse direto para o jogo. Como eu ainda tinha meia hora para poder terminar minha quarta hora, eu decidi fazer um spawn para os inimigos. E eu já tinha feito spawns de inimigos em outros jogos meus, então não foi algo difícil de concretizar. Eu fiz até algo mais organizado nesse projeto e foi bem mais fácil de balancear o jogo também enquanto eu testava para ver se estava tudo do jeito que eu queria. Chamei meu irmão para testar, a gente viu que estava muito difícil. E aí eu tive uma ideia de adicionar um segundo jogador para deixar o jogo mais balanceado e até mais divertido, né? Fazer estratégias com um amigo para poder ir mais longe no jogo, entre outras coisas. Mas para fazer esse segundo jogador eu teria que deixar para a próxima hora, porque essa hora já estava acabando. Eu passei essa meia hora restante balanceando esses spawns e testando com meu irmão. E era isso. Acabou minha quarta hora. E aí, Vitor do Presente falando agora. Essa aqui é a quinta hora. É a única hora que eu não consegui editar naquela época. E eu tô aqui pra fazer a edição dela. Vamos lá então. Para começar, o Vitor do passado, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma transição entre o menu e a fase. Então eu abri um programa chamado BFXR, que é o que faz uns efeitos sonoros 8 bits, e ficou muito gostosinho de ouvir no final do jogo. Aqui estou eu programando um timerzinho para poder sair da transição e ir direto para a fase, ou sair da transição e ir para o menu. Coloquei uma mensagenzinha para ficar na transição e olha só o resultado. Ai, que lindez! E aí então, meus parceiros, foi só colocar sonzinho atrás de sonzinho. Fiz o objeto do player morrer ao perder as 3 vidas, quando a vida dele estiver menor ou igual a 0. Fiz mais algumas configurações ali no OBJ Controle. Inclusive fiz o player morrer por ali, pelo OBJ Controle, que eu acho que ficaria mais organizado do que justamente pelo OBJ do player. E aí eu testei e funcionou direto, deu game over, apareceram meus pontos lá em cima. Eu tava muito feliz com o resultado. Fiz mais um montão de sons. E bem, foi isso. Essa foi a quinta hora. Mas vocês podem estar me perguntando, Vitor, cadê o segundo player? Então, eu adicionei ele depois, uma meia hora depois, então eu terminei esse jogo em 5 horas e meia. E eu joguei com meu irmão, vou deixar aí a gameplay no fundo, tá bom? Para vocês verem que tem 2 players. O jogo já tá lá disponível na itch.io desde o ano passado, então para quem quiser jogar vai estar lá, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, muito obrigado mesmo, o canal tá crescendo, isso tá me deixando muito motivado a continuar. Muito obrigado e até mais. Tchauzinho.